Bom dia. Muito bom dia a todos. A Alessandra agradeceu, mas eu que agradeço, né? A gente sempre agradece a oportunidade de estar conversando sobre temas que perpassam a questão espírita e, no meu caso em particular, a questão da juventude. Quando há 10 anos atrás, pouco mais de 10 anos atrás, eu assumi a direção lá do centro, né? Eu falei na diretoria, gente, eu estou assumindo a direção, mas eu sou um evangelizador de juventude. Né? Então, independente do que eu estiver fazendo, onde eu estiver fazendo, o que eu estiver trabalhando, meu trabalho principal na Casa Espírita é ser evangelizador de juventude. E quando você se torna evangelizador, você descobre que o evangelizador não é só de juventude. Porque a gente acha que só vai para a evangelização do centro espírita quem é criança ou quem é jovem. Mas, na verdade, a evangelização, que a gente ainda chama de evangelização, é uma educação para o espírito. Então, todos nós estamos aqui em busca de nos evangelizarmos. Né? Então, a gente vem trabalhando com a questão da evangelização do jovem, tentando fazer exatamente isso que o tema propõe. Né? Como é que eu olho para esse jovem aqui, hoje, em 2026, e consigo trabalhar com ele? A primeira coisa que a gente precisa pensar quando vai lidar com o jovem é por onde começar. Quando eu vou lidar com a criança, por onde começar? Quando eu vou lidar com o adulto, por onde começar? Qualquer planejamento que a gente vai realizar na casa espírita tem que começar de um ponto, que é o seguinte: quem é essa pessoa? Para quem eu vou falar? Eu conheço aquele público que eu vou lidar? E de acordo com o público que eu vou lidar, vai mudar a minha ótica, a minha forma de falar, o que eu vou selecionar para trazer. O tema hoje é o centro espírita e o jovem no século XXI. Não é a evangelização apenas. Então, a gente precisa entender que algumas coisas que às vezes se espera do centro espírita, a família também pode oferecer. E dentro do centro espírita, algo que eu espero que a juventude resolva, que a mocidade resolva, a casa espírita inteira é convidada a resolver. A gente ainda tem uma ideia de que a casa espírita é dividida em departamentos, né? Ali é só evangelização, ali é só promoção social, ali é só estudo doutrinário, quando, na verdade, todos esses setores precisam estar integrados, porque a casa espírita está aqui para evangelizar o espírito, para educar o espírito. E aí não adianta eu ter um departamento separado daquele, porque a criança vira jovem, o jovem vira adulto. E ainda quando é jovem, ele é médium. E aí, como é que eu não vou trabalhar mediunidade com esse jovem se ele é médium? Não, só quando você chegar na educação mediúnica. Só quando for para outra sala. Aqui não é lugar de falar sobre mediunidade, né? Então a gente precisa entender que a casa espírita como um todo tem que estar preparada para todos. E no nosso caso agora, a gente vai falar da juventude. E quem é esse jovem? De quem eu estou falando? Vocês já se deram conta que nós estamos em 2026? Pergunta boba do Adriano, né? Quando começou o século XXI? Em que ano começou o século XXI? Ninguém sabe. O século XXI começa em 2001, exatamente. Nós já atravessamos um quarto do século. Já se passaram 25 anos que o século XXI começou. Pois é, exatamente. E aí, se a gente fala da juventude do século XXI, será que a juventude do século XXI, em 2026, é a mesma de 2001, de 2003, de 2005? Então a gente vai conversar um pouco para um olhar de quem é esse jovem no século XXI, hoje, e o que foi que trouxe ele até aqui. O que nós temos de desafios que foram vividos, de vitórias também,
que o trouxeram até aqui, para então a gente entender como abordar esse jovem, porque é diferente se eu vou lidar com um jovem do século XXI em 2026 do que eu lidava em 2001, em 2002. Se a gente olhar para a sociedade, para o mundo, para a casa espírita, estamos em outro espaço, em outro lugar. No início do século XXI, eu tinha quase metade da minha idade. Então as coisas mudaram de lá para cá. Muita coisa mudou de lá para cá. E aí, a Ana Rosa fez um estudo que eu vou agradecer, porque ela me cedeu parte dos, parte dos slides. Ela me cedeu parte dos slides, então eu tenho que agradecer. Pois é, né? Tudo no mesmo computador, então tá tudo bem. Eu emprestei a minha conta do Canva para ela fazer, então tudo bem. Ela fez esse estudo sobre o livro A Geração Ansiosa. Quando esse livro foi lançado aqui no Rio de Janeiro, ela fez estudo sobre o livro, para apresentar na livraria, né? E da Companhia das Letras, que fez a divulgação. O livro A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, ele ficou famoso aí ultimamente, né? A geração ansiosa, né? Vamos falar sobre a geração ansiosa. O que é essa geração ansiosa? São todos ansiosos, como se fosse todo mundo doente. Não é bem isso que ele mostra pra gente. Ele mostra pra gente que sim, existe hoje, a gente vai ver daqui a pouquinho isso, uma geração que vive mais numa sociedade também ansiosa, num mundo também ansioso. Mas existe como a gente lidar com isso? Porque a gente não pode também dizer que o jovem é ansioso, o jovem é isso, mas eu também sou. Eu estou na mesma sociedade. Existem alguns motivos pelos quais eles estão mais expostos a essas questões sociais do que os mais velhos. Mas estamos todos no mesmo barco. Uns chegaram antes, outros estão chegando agora. Mas o barco terra é o mesmo. A nave terra é a mesma. E aí, então, ele vai falar para a gente, primeiro, quem é essa geração que está aí agora? Todo mundo já deve ter ouvido falar assim, a geração Z, geração X, Millenniums, não sei o quê. É uma divisão muito mais didática para a gente que está lidando com a educação. Eu sou pediatra, mas também sou professor, né? Para a gente estar lidando com educação, entender com quem eu estou falando, para quem eu estou falando, com quem eu estou lidando. Isso serve para quem é educador, para quem é evangelizador, isso serve para quem está coordenando a educação mediúnica, porque lidar com um médium que tem 20 anos é uma coisa, lidar com um médium que tem 50 é outra. São problemas diferentes, porque ambos têm problemas. Primeira questão. É só o jovem que tem dificuldade, desafio? Não. O mais velho também. São só problemas diferentes. Então, onde eu estiver na casa espírita, eu tenho que saber com quem eu estou lidando. Bom, para falar de juventude, a gente fala muito da geração Z, né? Quem é essa geração Z? É justamente quem está aqui na casa espírita agora, que tem entre 15 e 16 anos e seus 20 anos, 20 e pouquinhos. 26, 27, 26 anos, mais ou menos. Então, quem tem entre 14, 15 anos e 25, 26 anos, esse público aí, é o pessoal da geração Z. Tem alguém da geração Z aí? Olha, viu? Tem bastante gente da geração Z aqui hoje, olha só, tá cheio da geração Z. Hã? Agora quem aqui é responsável por alguém da geração Z? Então todo mundo tem que saber como é que lida com a geração Z. Quem é da geração Z, para se entender, para entender o porquê que vive os desafios que vive, e também com quem está ao lado, para entender como é que eu vou auxiliar aquele companheiro a lidar com os desafios próprios do seu momento. E cada um de nós teve os seus desafios da sua própria geração, quando tinha 15, 20 e agora, porque continuamos na mesma geração.
E aí depois, quem tiver interesse em procurar, né? Tem Baby Boomer, geração X, o Y, que é o pessoal chama muito de Millennial, né? Quem tem 39 está na geração, tá no Millennium, não é 39, é. Está no Millennium, a geração Y, que o pessoal chamava antigamente, né? Eu já sou da geração X, que eu já tenho mais de 50. E cada geração vai vivendo os seus desafios. Por quê? Porque o mundo que cada geração encontra é um mundo diferente. Logo, se eu reencarnei numa época diferente, eu vou ter desafios relacionados àquela época. E aí a forma como eu fui educado, a tecnologia que eu tinha disponível, era diferente. Era diferente. Hoje eu tenho um trequinho na mão, eu aperto aqui e passa. Há 25 anos atrás, a gente não tinha nada disso. A gente tinha os slides, que eram uns quadradinhos assim, dentro de um aparelho imenso. Você passava, fazia... Aí ele mandava, aí ele mandava para frente, era uma outra foto, eram os slides. Ou então a transparência. Transparência, que era uma folha transparente, por isso era transparência, onde você escrevia nela. E colocava no aparelho com uma luz que projetava lá na frente. Mas lá ou cá eu estou projetando. O que muda é a forma. Mas se eu olho para o slide ou olho para a transparência, o primeiro pensamento era mais lento, era mais devagar. Hoje em dia é mais rápido. Então, quem cresce usando a transparência tem um tempo. Quem cresce usando o projetor ou data show com o computador tem outro tempo. E isso tem a ver com a projeção, isso tem a ver com o resto do mundo. É um mundo mais rápido, mais acelerado do que há 20 anos atrás, no próprio século XXI. Então as coisas mudam. E aí, a geração Z foi a primeira que vivenciou a puberdade, né? Chegou à adolescência na era dos smartphones, dos nossos celulares maravilhosos. Porque eu não tinha smartphone quando eu era adolescente. Na verdade, nem telefone tinha. Eu lembro quando se alugou, nem comprou, quando minha família alugou um telefone, porque era muito caro comprar um telefone. Era quase comprar uma casa. Então, isso foi passando, isso foi mudando. Quando o celular chegou, ele não era o que é hoje, não era o smartphone. Era um telefone celular. A diferença é que era um telefone sem fio que você carregava com você. Mas eu não conseguia acessar a internet. Aliás, nem existia internet. Tô velho. Você vai caindo em si, né? Cair em si. Tô velho. Nem existia internet. E tudo que chega no planeta Terra é bom porque Deus permite que chegue. Tudo que chega no planeta Terra não é nem bom nem mal. Apenas é. A utilidade que a gente vai dar para aquilo é que vai tornar aquele instrumento melhor ou não. E aí, então, o que foi? Que diferença fez isso aqui? Bom, aqui. Primeira coisa, eu vou passar, até meio-dia e meia, né? Não é meio-dia e meia? Até 11h30, mais ou menos. 45? Tá, tudo bem, tranquilo. Esse... Eu dei o tempo errado para ele. Esse smartphone, ele é um acesso a um mundo o tempo inteiro no seu bolso, na sua mão. Ou como meu filho adolescente faz, dentro do short, dentro da bermuda. Sempre dentro da bermuda, não sei porquê. Ele diz que assim é mais seguro. Tá, tudo bem. É mais seguro mesmo? Vocês acham que é mais seguro? Tá, vendo? Eles concordam. A geração Z toda concorda. Então, é sempre celular dentro da bermuda aqui, assim, né? Guardadinho ali. Então, esse celular, esse smartphone que nós temos hoje, ele nos põe em contato com o mundo com acesso contínuo à internet. Todo mundo hoje tem um smartphone, independente da marca que ele tenha, e esse smartphone tem algum acesso à internet. Pode não ser um número de dados muito grande, pode ser menor,
mas todo mundo em algum momento consegue acessar a internet. Ou o bom e velho Wi-Fi. É aquela velha pergunta, qual é a senha do Wi-Fi? Aqui no centro não tem Wi-Fi? Que absurdo. Qual é a senha do Wi-Fi do centro? Qual é a senha do Wi-Fi da colégio? Virou agora uma coisa legal você conseguir descobrir a senha do Wi-Fi da escola, da faculdade. E aí é legal ainda quando eu descubro a senha do Wi-Fi, que é do gabinete da direção, porque lá pouca gente usa, é uma internet mais rápida. Vocês acham que os estudantes não sabem as senhas de Wi-Fi das suas escolas, das suas universidades? É óbvio que sabem, não sabem? Olha lá, eles estão concordando ali. É óbvio que sabem. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Por quê? Porque você vive nesse mundo. Em 2010, entre 2010 e 2015, que surge os smartphones com acesso contínuo à internet. Então, até o final da primeira década do século XXI, isso não existia ainda. Era outro momento, era outro mundo, era outra sociedade. E aí, nesse período aqui, vai surgir isso. E aí você tem uma infância que brincava para uma infância que usa o celular. Uma infância que queria sair de casa, que queria ir para a rua, que queria ir para o play, quem está num prédio, que queria ir para o condomínio, brincar, andar de bicicleta na rua, ir para a praça, para uma infância que está em casa, olhando para a praça, olhando para a rua. Então, essa infância vai ter uma diferença. E aí, se eu fui uma criança assim, eu me torno um adolescente assim e um adulto assim. A relação com o mundo, com o ambiente é diferente. E aí, a gente tem encontros do mundo real, que são corporificados, é de corpo com corpo. Eu vejo a pessoa inteira. Vocês lembram da pandemia? Quem estava aqui vivo na pandemia, né? Você entrava naquele monte de reuniãozinha por Zoom, por Google Meet, todo mundo trabalhava naquilo. Você não via a pessoa inteira. Você só via aqui, daqui para cima. E aí, quando a gente começou a voltar a lidar com as pessoas após a pandemia, você olhava assim, fulano é baixinho. Assim, gente, a pessoa está diferente, né? Ela é mais magra, ela é mais gordinha. Você aí passava a conhecer o corpo da pessoa. Isso faz total diferença. Quando eu estou lidando com corpos, com pessoas, nós somos seres humanos, a gente reconhece um outro ser humano pelo seu conjunto. Então, encontros no mundo real, a criança que anda de bicicleta na rua tem encontros corporificados, até porque ela cai e rala o joelho. Na internet não se cai e rala o joelho. E aí a gente vai terminar entrando em mundos de comunicação diferentes. Em um mundo de comunicação sem que eu exatamente conheça o outro e mediado pelas ondas da internet, mediado pelo computador. Muitas vezes eu não escolho estar naquele grupo. Eu sou colocado naquele grupo. É igual o grupo de WhatsApp, né? De repente aparece, você foi colocado num grupo. Hoje em dia você vai lá e configura, né? Não quero que me coloquem no grupo. Mas nem sempre foi assim. Quem começou a usar o WhatsApp aqui lembra que no início não existia a configuração. A gente estava falando agora há pouco sobre a questão dos cookies, né? Quando você entra num site agora da internet, está lá dizendo, tem uma barra imensa dizendo que aquele site coleta cookies por isso. Você aceita todos os cookies, rejeita todos os cookies, administra os cookies? O que são os cookies? É isso, o que é cookie, gente? Eu sou obrigado a aceitar, rejeitar ou administrar uma coisa que eu nem sei o que é. O que é o cookie? O cookie é uma coisinha que fica lá no seu site. Que... É isso. Exatamente. É uma coisinha que tem no seu site lá, um programinha lá qualquer, que vai coletar o que você está fazendo quando você visita aquele site. O que você escolhe, o que você opta, onde você clica. Se você clica mais à direita, à esquerda, no alto ou embaixo. Se você prefere o site quando ele tem a cor azul, quando ele tem a cor verde, quando ele é branco. Tudo isso os cookies fazem. Eles descobrem como você interage, como você se comunica com o mundo
através da internet. Por quê? Porque da próxima vez que você entrar na internet, ele já vai te apresentar coisas que tenham a ver com aquilo que você escolheu da vez passada. São isso que os cookies fazem. Aí a gente estava brincando que não, mais ou menos. Ele recolhe. O que você vai fazer com esse cookie? O que vai fazer com esse cookie? Cada um vai dar o uso que quiser para esse cookie. É a culpa do cookie. A culpa do cookie. E eles sabem mais sobre a gente do que a gente, às vezes. Né? E aí a gente tava brincando, né? Que assim, eu muitas vezes quando eu entro, eu aceito cookie. Aí a Rosa fala assim, eu não. Eu administro tudo, porque eu não quero que eles peguem os meus dados. Aí a minha resposta foi, antes de existir a legislação que obrigava o site a me dar a possibilidade de administrar ou não o cookie, já existia o cookie. Então eles já coletaram meus dados. Então não adianta eu ficar estressado com os cookies hoje. Porque não, nada mais é privado. Já coletaram meus cookies. Meus cookies estão todos lá, né? Da Balduco, da sei lá o quê. Mas estão todos lá. Então, essas comunidades, esse mundo, ele já existe há muito tempo. Agora que a gente está começando a entender que mundo é esse. Como eu me protejo do uso dos cookies. Como que eu me protejo de me colocar em comunidades ou em grupos que eu não quero ficar. Quem era mais velho, viu a época do Orkut, que eram uma das primeiras comunidades que surgiram na internet, você escolhia para que comunidade você queria ir. Você entrava na comunidade, olhava o que estava sendo escrito, postado, via as pessoas que estavam lá e entrava se você quisesse. Agora não. Agora o grupo está lá. Você às vezes cai naquele grupo. E às vezes para sair é difícil. Por quê? Porque se eu não tenho encontros corporificados, se eu estou lá no encontro do mundo virtual, essa comunidade está lá. Quantos grupos de WhatsApp vocês têm aí que vocês nem sabem que tem mais? Quando você vai olhar lá, sim, gente, tem 300 grupos no meu WhatsApp que eu nem uso mais. Foi o grupo da festa de 15 anos da fulana de tal, foi o grupo da turma que eu estava no colégio passado, foi o grupo de trabalho do meu emprego do ano passado. E tá lá, o grupo está lá no seu celular. Então, não tem custo. Sair, entrar, ficar. Então você para de ser seletivo ao escolher as pessoas com quem você está convivendo. Você apenas está lá vivendo. Só que quando você está junto, você recebe muita coisa naquele grupo que você nem queria estar recebendo. Você vê muita coisa que você nem queria estar vendo. Você vê e ouve muitas coisas que você também não queria nem ver nem ouvir. Mas está lá, você está ali. Para sair, basta sair do grupo. Mas muitas vezes você nem sai do grupo. Por quê? Porque o povo gosta de uma fofoca, né? Ah, eu não falo... Sabe aquela pessoa que é silenciosa no grupo? Eu não falo nada, mas eu tô ali. Porque vai que eu preciso falar uma coisa. Vai que falam mal de mim. Tem que estar lá no grupo, né? Então, são encontros descorporificados, altamente assíncronos. O que é isso? Eu não preciso estar presente no momento que as coisas acontecem. Porque está tudo lá gravado, guardado. Eu consigo retornar depois e ver. Aquela história de que eu vou entrar na aba privativa e vou me esconder, isso não existe. Cuidado, não existe aba privativa de verdade. Sempre se consegue verificar qual foi o seu rastro ao usar a internet. Sempre. Então, tudo que você fez, viu, entrou, olhou, está lá. E se você chegou atrasado, você pode retornar e olhar depois. E eu vou ver com as suas mensagens que entraram no meu WhatsApp hoje ou no meu Instagram. Quantas DMs eu recebi do Instagram hoje? Quando você entra no Instagram, aparece lá uma setinha com um númerozinho. Tem tantas mensagens novas ali. Mesmo que você desabilite as notificações no seu celular, quando você abre o aplicativo, ele te mostra quantas tem lá dentro. Então você está sempre comunicando-se, mesmo que não seja na mesma hora. E isso te prende também no grupo. Poxa, eu nem queria olhar mais, mas quando eu entrei, está ali dizendo que tem aquela mensagem. Vou lá olhar, né? Vai que tem uma coisa que me interessa. E aí, vamos ver o que aconteceu ao longo do século XXI.
ao longo desses 25 anos. Essa fase aqui, escurinha, mais cinzazinha aqui, é justamente o período em que surgem os smartphones. Até aqui não existia smartphone. Aqui surge o smartphone, aqui é hoje. Oi? Não? Aqui é 2020, aqui é 10 a 14, 15, aqui é 2004. Isso aqui é depressão grave entre adolescentes. Depressão grave entre adolescentes. Aqui é antes dos smartphones surgirem, aqui é quando eles surgem e aqui é hoje. O que mudou na vida dessas pessoas ao longo do século XXI? Aqui são os transtornos mentais entre universitários. A lógica é a mesma. Antes, durante e hoje. Isso aqui são gráficos de pesquisas científicas feitas nos Estados Unidos, publicados pelo Colégio Americano de Associação de Escolas de Saúde dos Estados Unidos. Medicina, enfermagem, nutrição. Aqui é prevalência de ansiedade por idade. Olha que interessante. A mesma coisa, né? Smartphone antes e depois. Quem mais aumentou a ansiedade nesse período aqui foram os de 18 a 25 anos. Mas todas as idades, de certa forma, foram afetadas. Ó. Com exceção do povinho que está aqui embaixo. Por quê? Porque provavelmente encarou isso aqui de outra forma. Porque tinha uma vivência anterior. Porque quando chegou nesse momento aqui, já tinha uns 40 anos de idade. Então já havia vivido num mundo diferente. Mesmo assim, também foi impactado de alguma forma. Porque todos fomos impactados por isso. Porque todos passamos a usar smartphones a partir de 2010 a 2015. Quem não tinha em 2010 passou a ter em 2015. Porque hoje em dia até existe uma volta, um retorno, né? As pessoas estão voltando a comprar celulares sem acesso à internet. Algumas poucas pessoas estão fazendo isso. Mas se eu faço isso e chego no encontro de tarefeiros do 7º Seu, não ia conseguir fazer a avaliação. Porque foi pensado para quem tem um smartphone. Eu leio o QR Code, acesso um formulário e digito lá. Então, isso não é ruim, isso não é um problema, mas o mundo está moldado hoje em dia para quem tem um smartphone. Os grupos da escola, os trabalhos da escola, os artigos que você lê, os livros que estão lá, os materiais que você recebe, as tarefas de casa. Para eu acessar a tarefa de casa do meu filho da escola, eu posso entrar também, mas ele tem que estar logado no Classroom. Porque senão ele não vai ter acesso aos trabalhos de casa dele. Ninguém imprimiu mais, como quando eu era menor, quando os meus filhos outros mais velhos eram menores, e entregou um monte de papelzinho na sala. Não existe isso. Você entra na internet, entra no Classroom, loga. Enquanto você está fazendo isso, o Classroom é uma aba. Quantas outras abas existem ali? Um dos nossos filhos, né? Eu e a Rosa temos 3 filhos. Um dos nossos filhos, o filho que tem 22 anos hoje, quando surgiu a pandemia, em 2020, ele estava no meio do ensino médio. Ele estava no 2º ano do ensino médio. E aí, quando chegou em 2021, no 3º ano do ensino médio, ele ia fazer o Enem. E aí ele pediu, assim, ele sempre teve, ele sempre pareceu ter TDAH, sempre pareceu ser uma criança hiperativa, sempre. Mas isso não trazia prejuízo para ele. Nunca trouxe prejuízo para ele, nem social, nem escolar. Então, é igual a filho de médico, é assim, né? Só vai ao médico quando realmente precisa. Né? Eu tenho um amigo que também é pediatra, que o pai dele também é pediatra. Ele fala que o maior trauma da vida dele é que todo mundo caía na rua e todo mundo ia lá passar mertiolate, band-aid. Ele caía na rua, o pai dele, não, só vai melhorar.
Então ele era traumatizado, porque o pai dele nunca dava atenção ao machucado dele. Né? Então, meu filho até então estava tranquilo. Aí ele veio nos pedir, assim, pai, olha só, eu preciso começar a tomar Ritalina, que é um remédio para TDAH. Por quê? Porque eu sei que eu não vou conseguir focar minha atenção no que é necessário para eu estudar e passar no Enem. E ele falou, no ano passado, em 2020, no ano da instalação da pandemia, ele fez o segundo ano todo no computador, online, porque foi assim na pandemia. Ele falou que ele não conseguia gravar nada, ele nem lembrava o que tinha acontecido no segundo ano do ensino médio. Porque enquanto ele estava vendo uma aula, aparecia uma notificação de alguma coisa, uma aba não sei de quê. Então, ele tinha aquela aula acontecendo ali e mais 10 abas no computador abertas, mais o celular, mais não sei o quê. Então, ele não conseguia focar a atenção dele apenas naquilo. Então, ok. Ele foi ao neurologista e começou a tomar uma medicação nessa época. Não vamos nós que passamos, não, tá? Ele foi ao médico, levamos ele no médico, e aí então ele começou a tomar medicação para conseguir, nos dias de prova, nos dias que ele tinha que estudar para uma prova, nas fases onde ele estava tendo que estudar mais para o Enem que ia acontecer, nesses dias, ele tomava medicação. Hã? Sim, porque ele teve um diagnóstico. Antes disso, nós nunca demos remédio nenhum para ele. E não daríamos, ele teria que ir ao médico antes. Procurar o outro médico, porque não é um curativo que eu vou fazer no joelho. Eu vou usar uma medicação que vai alterar o seu funcionamento cerebral, como a Rosa explicou para a gente ainda há pouco. Então, todos nós vivemos duas coisas aqui, né? Primeiro, a chegada do smartphone e depois a pandemia, que começou aqui, ó, quando essa pesquisa foi feita. Imagina depois disso. Imagina de 2020 para cá. Nos últimos... Gente, a pandemia aconteceu há 6 anos atrás. Parece que foi ontem. Mas já tem muito tempo. Os mais novos talvez nem lembrem da pandemia direito. Mas aconteceu. Daqui para cá. Então a gente percebe que várias coisas... Isso aqui é entrada na emergência por automutilação. Pessoas que se machucam. A ansiedade, a depressão, terminam levando a estados onde você pode promover a automutilação. Olha o aumento. Isso aqui é principalmente das meninas, tá? A gente vai falar por quê daqui a pouquinho. Aqui, taxa de suicídio entre adolescentes. Até 2010, de 2010 a 2015 e de lá para cá. O smartphone é ruim? É mau? Talvez nós não tenhamos sido educados da melhor forma para o uso do smartphone. Por quê? Por causa do capitalismo. Porque usar isso, estar preso a isso o tempo inteiro, o dia inteiro, mexendo naquilo o tempo inteiro, está gerando dinheiro para alguém. Não é para mim. Às vezes até tento dizer que é para mim. Usar a tal parte, tal site, clica aqui, você vai ganhar tanto de bônus. Eu estou jogando meu joguinho lá e aí aparece. Pum! Clique aqui, ganhe 2 vidas. Clique aqui, continue, você não morre agora. Clique e você continua vivo nesse jogo. Isso pode ser apenas um clique e cada clique é dinheiro que alguém está recebendo, que eles recebem por visualização, por acessos. Mas chega um momento que os cliques passam a ser dinheiro. Não custa nada pagar R$2, R$5 numa skin. Você sabe o que é skin? Ninguém sabe o que é skin? Pois é. Já viram o joguinho que só joga ali? Um lutando com o outro, não sei o que, pra lá? Pois é. Cada personagemzinho daquele pode ter uma roupa diferente, pode ter uma faca, um instrumento diferente, pode aparecer de uma forma diferente para o outro. Isso é uma skin, é uma pele, uma segunda pele. Eu estou usando uma fantasia para aparecer ali, ou estou usando poderes que o outro não usa quando não tem aquela skin. Então isso te dá poder no jogo.
Pode até ser, mas isso dá poder naquele jogo, tá vendo? Eu fico melhor, fico mais forte. Eu não sou mais forte porque eu jogo bola melhor. Eu não sou mais ágil porque eu consigo andar de bicicleta melhor. Eu sou mais forte, mais ágil porque a minha skin me confere isso. E se eu estou num estágio de depressão, de ansiedade, isso pode ser útil para mim, na minha cabeça. Eu preciso me sentir mais forte para sair mais fácil dessa situação. Então eu vou lá e compro a skin. Plim, R$ 5. Hoje é 5, amanhã é 10. E aí vem a bet, e aí vem todo o resto. Né? Então, esse mundo é um mundo onde o tempo diário com amigos caiu vertiginosamente, principalmente nessa faixa etária de 15 a 24 anos. Mas todos nós, ó, aqui estamos nós mais velhos, de 35 a 64 anos, daí para frente. Todos nós passamos a ter um tempo diário com os amigos cada vez menor. Cada vez menor, tá? Isso aqui é em minutos por dia. Você podia encontrar com seus amigos quase todo dia e parou de encontrar com seus amigos quase todo dia. Hoje em dia a gente agenda para encontrar com o nosso amigo e mesmo assim não consegue. E mesmo assim não consegue. Aí você se fala pelo WhatsApp. Isso substitui o encontro pessoal? Não, porque não é corporificado. Eu não estou vendo a pessoa. Eu costumo dizer para alguns amigos assim, que às vezes eu preciso ver para poder contar os dedinhos. Para saber se o número de dedos está ok. Não, eu estou bem. Está bem mesmo. Se você teve tempo de construir uma amizade no mundo real, uma amizade de verdade, com uma pessoa que você está vendo, tocando, você até consegue perceber quando aquela pessoa não está bem através da mensagem de WhatsApp que ela te manda. Você olha, a pessoa não fala assim, ela não responde desse jeito, ela não me chama dessa forma. Alguma coisa de estranho está acontecendo. Agora, se você nunca viu aquela pessoa, se você nunca ouviu o tom de voz daquela pessoa, você não sabe se aquele bom dia dela, daquela forma que ela escreveu, é bom dia. Ué, bom dia. Se você só viveu com ela no mundo virtual, você não tem como saber isso. Então você não tem como controlar como você vai reagir à forma como o outro chega. Porque se o outro chega triste, eu acolho. O que houve? Não houve nada. Claro que houve. Me fala, o que aconteceu? Você vai insistir. Se o outro você não consegue saber como é que o outro chegou, você, tá bem, né? E aí 2 dias depois, aquela pessoa se matou. E aí você vê as famílias falando, meu Deus, ele parecia tão bem. Aí você pergunta, mas quando foi a última vez que você viu essa pessoa? Ver de verdade. Quando foi a última vez que você conversou com aquela pessoa? Quando foi a última vez que você ouviu a voz dela sem ser num áudio no WhatsApp? Então, isso aqui acontece porque a gente vai vivendo um mundo que nos afasta das experiências corporificadas. E aí eu tenho privação social, no encontro com as pessoas, eu tenho privação de sono, porque as pessoas vão jogar, vão ver vídeos na internet, vão ver milhões de séries, vão ficar vendo uma temporada inteira daquela série ao longo da noite. Mas por que nesse horário? Porque no dia seguinte a pessoa trabalha, estuda, faz outras coisas. Que hora que ela vai ver a série? Quando eu era adolescente, se eu quisesse ver uma série, eu tinha que esperar o episódio chegar a cada semana. E ao longo da semana, eu discutia com os meus amigos sobre a série que a gente ia ver na semana seguinte. Agora, eu vejo a temporada inteira numa noite. E vivo todas aquelas emoções em uma única noite. E vivo todas aquelas sensações em uma única noite. E lido sozinho com tudo aquilo que eu estou assistindo naquela noite. Independente da série que seja. Pode ser o dorama. Estou vendo lá 16 capítulos do dorama.
Vocês sabem, né, que os doramas, os coreanos, têm 16 capítulos. Os chineses têm mais. Os chineses têm mais, viu? Os japoneses, então... Mas os japoneses fazem, às vezes, microséries. Viu? De 1h30 cada episódio, mas faz. E aí, pode ser um dorama... Pode ser um dorama, mas pode ser uma série de... sei lá, de psicopatas. Como tem várias. Daniel adora, né? Meu filho adora a série de psicopatas. E adora ler sobre isso também. Então, gente, ó. Mas vai ao centro toda semana. Vai para vai para educação mediúnica, ele é médium já. E aí, você vê aquela madrugada inteira ou alguém matando alguém, ou alguém arrancando a cabeça de alguém, ou alguém arrancando o coração de alguém, ou você passa a madrugada inteira vendo mocinhas indefesas sendo tragadas por um namorado perfeito, um príncipe maravilhoso, que no final é um extremo abuso tóxico, muitas vezes, naqueles doramas. É a mocinha que vive para ele, por mais que ele faça, o tempo inteiro. Isso, não sei se é a melhor emoção para você viver. Eu quero educar minha filha desta forma? Talvez não. Porque senão vai viajar para a Coreia para procurar aquela pessoa para casar. Isso não existe. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Então, aquele conjunto de emoções que você viveu naquela madrugada, que seria diluído ao longo do tempo, que você trocaria, conversaria, alguém ia te chamar a atenção para isso, pô, mas não dá para ficar vendo esse tempo todo. Você está consumindo em uma única madrugada. Em uma única madrugada. A atenção ela é fragmentada. Por quê? Porque você vê pequenos vídeos o tempo todo curtos. Ver um vídeo de meia hora é impossível. Mas eu posso ver 3 de 10 minutos. Eu posso ver 6 de 5 minutos. O tempo é o mesmo. Sim. Então eu estou vendo várias informações chegando o tempo inteiro. Sabe o scrolling? Você vai passando com o dedo a tela, né? Scrolling, você vai descendo até o scrolling de rodar, né? Você vai girando a tela o tempo todo com o dedo? Pois é. Eu vi uma entrevista do cara que criou isso. O cara que desenvolveu isso. Ele falou que é um dos maiores arrependimentos que ele teve na vida dele. Falou que se ele soubesse dos problemas que o scrolling ia gerar, ele nunca teria parado para pensar em como fazer isso. Porque quando o Instagram começou, ele acabava uma hora. Você passava, uma hora aparecia assim, você já viu todas as novidades do dia de hoje? Eu já vi tudo, não preciso continuar olhando, né? Agora, primeiro que ele não avisa. E depois, não importa mais se o que você está recebendo é de alguém que você segue ou de alguém que te segue. O que importa foi o que os cookies fizeram e disseram para eles. Você vai começar a receber sugestão de outros perfis, de outras pessoas, propaganda, de acordo com o que você vê normalmente. Surge a tal bolha. Eu vivo numa bolha. Eu só vejo coisas que têm a ver com o que eu cliquei que me interessou. E isso tem diversas consequências. A gente vê pela questão política do nosso país. Por que se intensificam as rivalidades políticas? Porque cada um só recebe, só vê aquilo com que concorda. Só que o mundo não é assim. O mundo não gira em torno do meu umbigo. Não é essa a forma como eu acho que o mundo deveria ser que é a melhor forma. Quando eu começo a receber mensagens, perfis de pessoas que pensam como eu, você está vendo? Eu estou certo. Tem que ser assim. O mundo certo é esse. Se você pensa diferente, você está vendo? Você não aparece aqui. Então, os vícios surgem daí também. Eu começo a ser reforçado entre os vícios, o vício na própria internet. Hoje em dia já está codificado o vício em internet. O vício em internet ele existe, ele hoje é um transtorno diagnosticável. Assim como outros vícios. Isso existe. A gente fez um estudo em Nova Iguaçu,
né, para a juventude, e aí uma das jovens falou que ela era viciada em internet, em particular no TikTok. E ela falou que chegou um momento que ela estava tendo que estudar para uma prova, ela tinha que passar uma escola, ela queria passar uma escola técnica, X e tal, e ela não conseguia parar para estudar por conta do celular. Então, o que a mãe dela fez? Fez algo que todo mundo acha extremamente agressivo. Tirou o celular dela. E ela falou que no início foi horrível para ela. Mas aí, quando ela chegou na escola, uns 2 dias depois, ela entrou no banheiro, ela viu o que ela nunca tinha parado para pensar antes. As pessoas sentadas no chão do banheiro, comendo, para poder usar o celular, porque hoje é proibido usar celular na escola. E ela olhou e pensou, caraca, até semana passada eu estava ali sentada, comendo no chão do banheiro para poder usar o celular. Isso é o comum? Todos os adolescentes fazem isso? Todos os jovens, todo mundo da geração Z faz isso? Óbvio que não. Claro que não. Mas isso acontece. E pode não estar no nível de eu sentar para comer no chão do banheiro, mas pode estar num nível diferente. Eu posso ainda não estar viciado naquilo, mas eu estou no caminho de. Ah, mas eu não tenho tendência a vício na minha família. Quem disse que apenas quem tem tendência da família se vicia? Óbvio que quem tem história de adicção na família tem uma predisposição, é mais fácil se tornar viciado, mas não significa que apenas isso seja pré-requisito. Eu preciso do ambiente, da sociedade, do que está à minha volta, até para quem tem predisposição começar a ter. E o celular, a tela, a internet, é algo que todo mundo usa o tempo inteiro. Então é preciso atenção para isso. E a gente vai seguir adiante, eu vou passar um pouquinho disso aqui, para chegar nesse ponto. O que fazer? Está acabado? A juventude está perdida? O mundo está acabado? Isso aconteceu quando surgiu a televisão, quando surgiu o rádio, quando surgiu a internet, quando surgiu o smartphone, quando surge a IA. O mundo está acabado, ninguém mais vai estudar porque agora a IA responde tudo. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Teve uma época que o pessoal achava que a luz cegaria as pessoas. Ter luz o tempo todo dentro de casa ia ser ruim para a visão. Hoje em dia, todo mundo usa luz. Todo mundo usa energia elétrica. O que nós chamamos de IA hoje em dia não é nem de perto o que realmente é a IA que nós vamos viver e utilizar cotidianamente. ChatGPT, primeiro que ele é burro. Ele é burro. Eu falo para os alunos na faculdade, olha só, se vocês fizerem uma pesquisa, preciso saber tudo o que existe sobre determinada doença, pelo ChatGPT, você nunca vai saber tudo. Por quê? Porque é impossível saber tudo. E porque o ChatGPT só acessa artigos e revistas de uso aberto. Tudo aquilo que eu tenho que pagar para usar, o ChatGPT gratuito, lá livre, não acessa. Então, tudo aquilo que eu teria que pagar para eu ler, ele também teria que pagar. Não é assim, não é tão fácil de acessar todas as coisas. Então eu vou ter sempre um desvio do que deveria estar aprendendo de verdade. E mais do que isso, só ler o que está escrito não me forma. Uma coisa é a informação, que todo mundo tem acesso. Se todo mundo aqui digitar no Google, sei lá, prematuridade, vai saber, ó, quais são as causas da prematuridade, como é que é um prematuro, qual a diferença do bebê prematuro de uma criança que nasceu no tempo certo. Mas para você lidar com o prematuro, não basta a informação. Por isso que o Google e o ChatGPT nunca vão substituir o professor. Porque o professor vai te ajudar a olhar para aquela informação e transformar aquilo em conhecimento. Eu vou articular aquilo comigo mesmo e com a minha vida. Só ler não resolve.
Hoje em dia, todo mundo, quando leva o filho no médico, já chega com o diagnóstico pronto. O doutor Google diz tudo. Já chega dizendo o que isso tem que fazer. A Alessandra vive a mesma coisa, né? Como dentista. Olha, eu cheguei aqui, eu tenho um dente assim, eu sei que é isso, porque eu tirei a foto e botei na busca de imagem do Google. E a foto me mostrou o que eu tenho. Então, doutor, eu vim aqui para a senhora fazer isso, 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 isso. Só que a informação que o Google te deu não te permite dizer que você tem conhecimento sobre aquilo. Você leu a informação. O conhecimento você não tem. Por onde começar? Bom, esse mesmo estudo diz para a gente o seguinte: a vida muitas vezes parece sem sentido. Essa é a frase que foi dita no ensino médio dos Estados Unidos, nessa época daqui, que era uma frase que os alunos concordavam. E essa frase ela é feita anualmente, e aqui, ó, ela foi parecendo cada vez mais sem sentido depois que o mundo dos smartphones chegou para a gente. Depois de uma pandemia, então, isso aumentou muito mais. A vida sempre parece sem sentido para quem não consegue identificar a possibilidade de finitude da vida. O jovem, ele não pensa que ele vai morrer. Então, ele não consegue entender o para que eu estou aqui. Ele não consegue entender que existe um prazo para você dar conta do que você está realizando naquele momento. E aí, muitas vezes, isso interfere na construção de sentido. Então, a vida parece sem sentido. Pareceu para mim, talvez, quando eu fosse adolescente, pareceu para muita gente. Mas você ia construindo esse sentido ao longo do tempo. E você constrói sentido ao perceber os significados da vida junto com as pessoas que estão vivendo com você. Nós somos seres sociais. Nós vivemos em sociedade, porque está no Livro dos Espíritos, porque nós nos complementamos. Então, eu penso uma coisa, o Serafim pensa outra, a Rosa pensa outra, a Alessandra pensa outra. E desse conjunto de pensamentos, a gente vai construindo sentidos na nossa vida. Se eu estou sozinho, isolado, em casa, com o meu celular, por mais que eu veja o vídeo, por mais que eu veja alguém falando alguma coisa, eu posso simplesmente, se eu não concordar, fechar. Eu fico apenas com o que eu penso. E se eu não tinha sentido, eu continuo sem sentido. Eu não consegui trabalhar com outro que é diferente. Como é que a Tempo Grande fala, né? Tem que ter muitas mentes diferentes para o mundo seguir. Todos os tipos de mentes são necessárias, e realmente são necessárias. Um tem uma visão mais pessimista, outro tem uma visão mais otimista, outro é mais realista. Quando você junta essas pessoas, você consegue construir uma coisa. Mas se eu penso só com pessimismo, só com realismo, só com otimismo, também não é bom. Tem aí como é que o pessoal chama positividade tóxica, né? Quando eu era jovem, era o mundo de Poliana. Que era tudo maravilhoso, tudo perfeito. É a positividade tóxica de hoje. Está tudo sempre bem. Claro que não está. A vida de ninguém é sempre bem o tempo todo. 100% do tempo. Então, por onde começar? A gente tem que entender que é preciso promover espaços de construção de sentido de vida. A gente tem que entender qual o significado. Estou vivendo isso por quê? O que me trouxe até aqui? Eu tenho que entender qual é o propósito, para que eu estou vivendo isso. A partir daqui, o que eu vou construir ultrapassando esse desafio? E é preciso ter conexões que me ajudem a construir esse sentido. Quem está comigo? Quem me ajuda a construir esse sentido? Isso aqui está dentro de um conceito muito maior de espiritualidade, que não tem a ver com religião. A espiritualidade é uma faceta do ser humano que busca significado, propósito e conexão, que busca sentido de vida. Todo ser humano busca sentido. Todo ser humano pergunta, por que eu estou vivendo isso?
Todo ser humano precisa de alguém. Com quem eu estou? Para me ajudar a vencer isso. Para me explicar o que está acontecendo. Todo ser humano precisa ter um fim, um objetivo, uma proposta na sua vida. Todo mundo busca isso. E, no nosso caso, a gente tem instrumentos que são terapêuticos. Existem várias possibilidades na psicologia, na psiquiatria, que nos ajudam a construir isso. Isso aqui é um exemplo, é o Viktor Frankl, que é um austríaco ele era judeu, ele foi preso no campo de concentração, e a partir das vivências dele naquele campo de concentração, ele se pergunta, por que as pessoas permanecem vivas? E vai construir então um livro, Em Busca de Sentido, um psiquiatra no campo de concentração. Que ele olha para as pessoas, por que as pessoas continuavam vivas no meio daquilo? Para se matar no campo de concentração era muito fácil. Era só você andar até a cerca e botar a mão na cerca, que ela era eletrificada. E você morria. Mas por que uma parte daquelas pessoas não ia? Apesar de tudo que estavam sofrendo ali. Ele então vai construir uma teoria em torno da busca de sentido e cria uma escola psicológica. Ele era psiquiatra, mas ele cria uma escola terapêutica que é voltada para a busca de sentido de vida. Mas o centro espírita, a evangelização, não pode nos auxiliar também nisso? O que a gente busca na casa espírita? O que a doutrina espírita faz? O que ela apresenta? Por que a doutrina espírita é o consolador prometido? Porque a doutrina espírita me apresenta significado, propósito e conexão. A doutrina espírita me explica por quê. Por que isso está acontecendo? Eu posso não saber o que aconteceu exatamente na encarnação que eu era padre na França em 1653. Eu posso não saber esse detalhe, mas eu sei, a doutrina espírita me diz, que aquilo que aconteceu lá atrás, no passado, de alguma forma, me trouxe até aqui. Mas também aquilo que eu fiz de bom quando eu era aquele mesmo padre. Porque a gente não faz só coisas ruins. Isso tudo me construiu. Então, por que eu estou vivendo e que eu estou atravessando hoje? Porque, ao longo das minhas vidas, eu fui construindo essas necessidades que eu estou atravessando agora. Que pode ser, nesse momento, como a Rosa mostrou, que a Joana fala no Plenitude, uma prova, uma expiação, uma missão. Então, o que eu estou vivendo hoje vai ser uma prova, uma expiação ou uma missão. Existe um porquê. Nada na vida, por mais que eu não consiga entender, existe um porquê. Porém, mais importante que o porquê é o propósito. O para quê. Eu estou vivendo tudo isso agora, para quê? A Joana de Ângeles fala uma coisa muito legal, né? Que se você não está feliz, é porque não chegou ao final ainda. Porque no final, todos serão felizes. Ela não promete felicidade para a próxima semana. Ela não promete felicidade se você comprar o carro X, se você ganhar um emprego tal. Não, porque a felicidade, e aí outro espírito, Vinícius, que escreveu Enquanto Encarnado, né? Pedro Camargo escrevia livros Enquanto Encarnado, ele diz o seguinte, que a felicidade é toda de ordem espiritual. Então, eu, espírito, estou vivendo o que estou vivendo por quê? Porque eu sou espírito. Porque eu vivi tudo aquilo no passado, agora eu estou nesta situação. E para que eu estou vivendo isso? Para me tornar feliz. Alguns mais ambiciosos querem ser governadores planetários. Quero ser governador do planeta tal, igual Jesus é. Serei perfeito um dia. Tudo bem, cada um com a sua ambição. Deve dar trabalho, né, ser governador planetário. Mas para quê? O que eu quero almejar? O que eu olho para a minha vida e penso? Se eu viver isso aqui bem, eu caminho para onde? Porque é óbvio que isso é o maior, é o mais amplo. Eu preciso trazer essa vivência mais ampla para a minha vivência cotidiana, pequena. E entender, eu estou vivendo isso aqui agora por quê? Porque às vezes a causa da aflição não está na encarnação anterior.
Tá no Evangelho isso, né? Tem as causas anteriores e as causas atuais. Eu preciso olhar para isso também. Isso tudo a casa espírita me proporciona. Por quê? Porque ela permite que eu tenha a conexão. Hoje em dia as pessoas querem que a gente fale sobre evasão na casa espírita. Esse é um dos temas mais sem sentido que existe. Porque a evasão da juventude da casa espírita. Jovens estão saindo do centro. Aí você pergunta, é mesmo? Como é que está sendo a situação lá? Não, porque quando eu era jovem... Quando eu era jovem, os jovens da minha época não estão mais na mocidade. Eles evadiram? Não, eles cresceram. Se tornaram adultos, foram fazer outra coisa. Para eu falar que tem evasão, os jovens têm que ter entrado, têm que ter ficado e depois ido embora. Muitas vezes não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o grupo de mocidade, que era grande no passado, diminuiu. Por quê? Porque o smartphone surgiu, porque a vida mudou, porque os tempos são outros. Porque quando eu era da mocidade, se eu não estivesse no sábado no centro, eu provavelmente não ia encontrar as pessoas da minha mocidade. Agora, eu falo com elas o tempo inteiro pelo WhatsApp. Isso me dá uma sensação de que eu estou ali ao lado o tempo inteiro. E isso reduz a necessidade de estar junto. Mas é preciso isso aqui tudo que a gente está falando hoje ser entendido para a gente perceber a importância de estar no centro espírita. Ah, não, mas a mocidade serve para ensinar espiritismo para os jovens. Não. Ensinar espiritismo é uma coisa muito mais complexa. O que ensina espiritismo é a vida. O que a Casa Espírita faz é apresentar a informação doutrinária e, através desse conjunto de significado, propósito e conexão, construir conhecimento para o espírito viver a vida dele. Agora, a informação, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênese, a codificação em todos os livros, estão na internet. Eu não preciso vir ao centro para assistir um estudo sobre reencarnação. Basta eu digitar no YouTube, estudo, reencarnação, juventude, primeiro ciclo. Vai aparecer alguém lá que filmou um estudo e está aparecendo o estudo lá. Ou faz o estudo sempre online, porque a gente hoje tem atividades online, tudo, uma boa parte das casas espíritas. Mas por que eu preciso vir ao centro? Qual a diferença que faz estar no centro? É porque esse processo aqui, ele não se completa quando eu apenas recebo informação. O encontro tem que ser corporificado, tem que ser síncrono, tem que ter conexão para poder aprender com o outro. E aí, por quê, para quê e com quem? É isso que a Casa Espírita nos oferece. E aí, o como fazer isso? A gente já está encerrando, eu sei que eu passei já 5 minutos, estamos caminhando para o final. O como fazer isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu transformo o estudo da evangelização de juventude, o estudo da mocidade, em algo que mostre para aquele jovem que ali faz diferença para ele estar? Primeiro, dividindo com ele pesquisas científicas. Porque o jovem da geração Z, ele quer que você explique o mundo para ele. Diferente da geração X, da minha geração, que as coisas chegavam e eu simplesmente aceitava, é assim mesmo? Beleza. Hoje em dia não existe o é assim mesmo. Quem aqui dos mais velhos nunca ouviu do pai ou da mãe, é assim porque eu quero? Ou é assim porque é desse jeito? Por que isso é assim? Porque é assim. Hoje em dia não existe porque é assim. Hoje em dia você tem que explicar. Eu falo para o meu filho lá, toda vez que tem que discutir alguma coisa com ele, eu tenho que fazer uma revisão de literatura, ler todos os artigos que existem sobre o tema, para então provar para ele, não que eu estou certo, mas que a ciência diz que aquilo é o melhor. É por aí. Então, por quê? E aí, quando eu mostro aqui para ele, um estudo com mais de 5.000 adolescentes ao longo de mais de 10 anos mostrou que a religiosidade tem impacto sobre felicidade, bem-estar, satisfação na vida, sentido de missão na vida, voluntariado, mas também a religiosidade significa menor uso de álcool, menor uso de drogas, redução do início sexual precoce, menos depressão.
Eles viram as pessoas ao longo da vida e depois viram, olha, quem ia ao seu templo religioso uma vez por semana, quem fazia uma prática de meditação, porque a gente não está falando só de religião, né? Uma prática de meditação uma vez por semana, no final daquele tempo, era menos deprimido, usava menos drogas, era mais feliz, se sentia mais feliz. Então, estar na casa espírita uma vez por semana impacta positivamente na vida das pessoas. E isto é comprovado, cientificamente. Isso aqui é um artigo de 2018. É um artigo científico, lá de Harvard. O professor Vanderwill, ele é de Harvard. Então, é um bom argumento, né? Para você dizer para o jovem permanecer na casa espírita. Você estar no centro espírita faz com que você tenha o menor risco de depressão, de uso de álcool, de drogas, menor risco de gravidez precoce. Estar ali te faz isso. Por quê? Porque eu entendo o sentido da minha vida. Porque eu consigo alcançar qual é o significado, o propósito. Eu encontro conexões que me ajudam a vencer os desafios do cotidiano. Essa é a importância da evangelização do jovem. E aí, como fazer isso? Lá no livro de orientação à ação evangelizadora da juventude, que é editado pela Federação Espírita Brasileira, não é pela Federação, da FEB, mas é um documento da área de infância e juventude, lá do Conselho Federativo Nacional. É muita palavra, né? Muita coisinha. Enfim, o livro lá sobre juventude que a FEB faz, ele nos ajuda a trabalhar na evangelização. E uma das coisas que ele mostra para a gente é o seguinte: é preciso ter um trabalho de muitas ações, de muitos eixos de ação para conseguir dar conta dessa construção de significado, propósito e conexão. Não adianta eu sentar no salão da Casa Espírita e ficar lendo o Livro dos Espíritos eternamente, que isso não adianta nem para mim, que sou adulto, nem para o jovem. E se eu, muitas vezes, saio do grupo de estudos porque eu não tenho persistência em continuar ali, porque eu quero ver algo diferente, imagina um jovem que vive num mundo totalmente diferente, numa sociedade totalmente diferente, e que quer saber o porquê o tempo inteiro. Ele quer ser o Kardec que está perguntando, e não ficar lendo o que o Kardec perguntou há 170 anos atrás. A pergunta que ele faz, tem no Livro dos Espíritos? Uma boa parte das vezes tem. Só que a gente, às vezes, não consegue codificar aquela pergunta. Quando você percebe isso e mostra para ele que a pergunta dele está lá, você ganha a pessoa. Passa a ser interessante ler aquele livro. E aí, como é que eu dou conta disso? Qual é a melhor linguagem para isso? Hoje em dia, o pessoal fala em muitas linguagens, novas linguagens, metodologias ativas, 3DNA, D3NA, lá, milhões de nomes diferentes. Qualquer metodologia que eu for utilizar para educação na casa espírita, seja no ESD, seja na educação mediúnica, na evangelização ou até na mesma reunião pública, precisa olhar para quem está falando. Com quem que eu estou falando? No meu centro espírita as pessoas são alfabetizadas? No meu centro espírita as pessoas têm acesso a livros? No meu centro espírita as pessoas têm acesso à internet? Quem é o grupo com quem eu estou lidando? Como é que eu vou fazer isso? Quem são essas pessoas? Essas pessoas têm que ter cara. Não é um jovem hipotético, ideal. O jovem do século XXI é esse aqui. Não existe isso. Cada jovem que está aqui sentado na minha evangelização é uma pessoa diferente. Como é que eu trabalho com esse povo? Lembrando que eles têm que ser protagonistas. O primeiro capítulo do livro de orientação à evangelização é justamente sobre o jovem protagonista. Ele não vem me dizer qual é a melhor técnica, qual é o melhor método, qual é a melhor forma, se é em grupo menor, em grupo grande, se vai usar o Livro dos Espíritos ou o Evangelho, qual é a base bibliográfica que eu vou utilizar. Nada disso. A primeira coisa que a orientação à ação evangelizadora diz é que o jovem ele é protagonista. O que é ser protagonista? Não é carregar a cadeira do centro quando tem encontro no final de semana. Não, no meu centro espírita, os jovens são protagonistas. Eles sempre estão aqui arrumando a mesa, carregando as cadeiras. Ser protagonista
é eu sentar com ele e perguntar: o que você quer estudar esse mês? O que está acontecendo na sua vida que você gostaria de saber por quê? O que você está vivendo hoje, em 2026, no mês de junho, que vai te ajudar a viver melhor? Ou que está te atrapalhando a viver bem? E a partir daí, ele vai construir com você o que vai acontecer ali na casa espírita. Ele é o responsável pelo processo. Por isso tem que saber quem é ele, tem que conhecê-lo, tem que ir ao encontro dele. Não esperar que ele se adapte ao programa que eu construí lindamente na minha casa, num sábado à noite, lendo o Livro dos Espíritos. Porque quem disse que ele precisa estudar naquele dia os 3 reinos, a evolução do princípio inteligente? Tem que saber que o espírito adormece na pedra, não sei o que, não sei aonde, sei lá o que, não sei o que. Quem disse isso? Talvez ele só queira saber por que o pai dele morreu tão cedo. O que aconteceu? A gente tem que tomar cuidado, porque essa história não é mentira. Parece uma piada, né? É a criança que chega, não, porque morreu não sei quem. Ah, não, tudo bem, a gente vai estudar morte no mês que vem. Hoje o tema é outro. O tema tem que ser sempre a vida. O tema tem que ser sempre o evangelizando, o protagonista. Ele é que é o tema. E para isso acontecer, eu preciso valorizar a capacidade dele pensar. O jovem que chega à mocidade, a pessoa que chega na reunião de estudo, ela pensa, tá? Ela sabe pensar. Ela é um ser humano. Então ela tem condições de construir com você, até de fazer para você. Às vezes eles trazem questões que eu não sei responder, e às vezes um outro jovem do grupo sabe responder muito melhor do que eu poderia responder estudando. Então a gente tem que valorizar a capacidade dele pensar. A gente precisa problematizar. É olhar para a vida e... Acho que eu desliguei isso aqui. Oi. Foi. É olhar para a vida e pensar: onde que isso aqui que eu estou estudando se encaixa na minha vida? Onde que esse problema da minha vida encontra resposta nisso aqui que eu estou estudando? É problematizar. Todos nós temos problemas. Mas para ele se tornar um desafio e não um problema, 12:00. O sino da igreja tocou. 12:00 o sino toca. Eu preciso unir teoria e prática. Não adianta eu saber de cor as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, 1018, porque alguém errou na conta, que isso não resolve a minha vida. Só saber aquilo ali de cor e salteado não muda a minha vida. O que muda a minha vida é levar isso para a prática. Então vamos fazer prática. Vamos para a rua. Vamos visitar locais. A gente, ano passado, no grupo de mocidade, a gente queria estudar... a gente foi estudar racismo. O tema era racismo. A gente queria estudar racismo. E aí a gente fez um passeio lá no centro da cidade do Rio de Janeiro, na pequena África. Onde é que ficava o cemitério dos escravos, onde que eles chegavam, os escravizados chegaram ao Rio de Janeiro. Como é que foi a construção cultural daquilo ali, por que surgiu daquela maneira. E ali a gente foi, ao longo do passeio, discutindo o Livro dos Espíritos com eles. É na prática, olha, isso aqui existe, tá? Eu não estou estudando isso aqui porque está na teoria, porque está no programa. É porque isso aqui está na vida. Onde é que eu vejo isso acontecer? Onde é que eu vejo isso crescer? Onde é que eu identifico isso no meu dia a dia? Vamos para a rua, vamos sair, vamos visitar um local, vamos fazer alguma coisa. É a bela coisinha, né? Falar de caridade é uma coisa, ser caridoso é outra. Caminhando já, questionar a realidade. O que estão me dizendo que é o real? O que está acontecendo à minha volta é para ser assim? Qual é o meu poder de transformar o que está acontecendo à minha volta? Isso tudo dá conta de conhecer, de sentir e de agir. Dá conta de fazer tudo isso de forma integrada.
dar conta de trabalhar com o jovem hoje, que vive todos esses desafios, vai me ajudar a trabalhar com o jovem de amanhã, que vai viver outros desafios. O smartphone já está virando outra coisa, que vai ser o desafio de quando vocês, jovens de hoje, forem os evangelizadores. Que também vão olhar para aquele jovem daqui a 10 anos, daqui a 15 anos e pensar, caraca, o que eu faço para esse cara sentar aqui e ler comigo essa questão que é importante para a vida dele? Primeiro ele tem que perceber que isso é importante para a vida dele. Ele tem que estar aqui, para aí então começar esse trabalho maior. Espero que tenha sido útil para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Obrigado.